Hoje em dia, quando falamos de símbolos que representam o Brasil, é impossível não lembrar de um ícone que ultrapassou as nossas fronteiras. A Havaianas, nascida como um chinelinho simples, hoje é um dos maiores símbolos da nossa cultura, exportado para mais de 120 países. Mas qual é o segredo de uma marca que conseguiu manter sua essência brasileira enquanto se tornou um case global de inovação, moda e estilo de vida? Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos descobrir como a Havaianas continua se reinventando sem perder a alma que a tornou única. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, celebrando 200 episódios. No ar, a Havaianas mostra como a inovação com a alma brasileira conquistou o mundo. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E hoje recebemos com muito prazer e muita satisfação Fernando Rosa, presidente da Havaianas. À frente de uma das marcas mais queridas do Brasil e do mundo, o Fernando tem o desafio de equilibrar tradição e inovação, fazendo com que a Havaianas continue a ser uma expressão de estilo, simplicidade e diversidade cultural. Olá, Fernando, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Um prazer estar aqui com vocês. Sou ouvinte aí do podcast, é super bacana. Um prazer para a gente, para mim e para a marca, estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Agora que a gente já está aí com mais de 200 episódios, é um prazerzaço ter você aqui para falar de uma empresa que é um ícone nacional. Mas antes de começar a falar da Havaianas, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, Fernando, para o pessoal te conhecer melhor. Claro, eu tenho 23 anos de estrada. Comecei minha carreira na Coca-Cola FEMSA, como estagiário lá atrás. Depois eu fui de Sadia, antes da BRF ainda. Trabalhei no Brasil e na operação da Europa da Sadia. Morei na Alemanha 2 anos. Depois voltei e fui para a PepsiCo. Lá eu fiquei 6 anos. Na PepsiCo, sempre entre as áreas de trade, marketing ou comercial. Fiquei na PepsiCo, eu fui diretor de trade, depois de vendas, e aí eu fui para Danone, onde eu fiquei um bom tempo também na Danone, na parte de lácteos, de iogurtes, antes da Danone juntar as BUs, era uma BU de iogurte, era uma BU separada. Então, na Danone também fiquei um bom tempo lá. Quando em 2018, eu fui para a Kraft Heinz, e lá foi uma história super bacana, que eu tenho muito orgulho. Eu comecei como VP comercial e desde 2020 até 2024 fiquei na função de presidente da Kraft Heinz no Brasil. Foram dois M&As, uma história bem legal de negócio bacana da subsidiária do Brasil, né, na companhia. E há um ano atrás aceitei esse convite, esse desafio maravilhoso de liderar uma das marcas mais fantásticas do Brasil, né? Símbolo de brasilidade, orgulho do brasileiro, que é a Havaianas. Então, estou como presidente da Havaianas no Brasil aqui desde agosto do ano passado e aprendendo muito sobre o varejo calçadista, sobre o mundo dos franqueados e também podendo aí agregar um pouco no mercado alimentar, onde eu já era mais confortável para mim, mas um mundo de coisas para fazer também, para se desenvolver a nossa categoria. Então, tem sido um desafio muito interessante. Sem dúvida alguma, sua experiência aí bem diversificada, com muita indústria relevante, com visão de varejo conectada, né? Acho que isso é um lado interessante. A gente vê que hoje em dia indústria e varejo estão cada dia mais conectados, né, Fernando? Sem Acho que esse é dúvida. um diferencial. Bom, queria começar com aquela pergunta que você já deve ter respondido várias vezes, mas que é essencial para a gente conectar aqui esse início de conversa. Na sua opinião, o que faz da Havaianas um símbolo tão relevante da cultura brasileira? Eu acho que a Havaianas é a cara do Brasil pelo que ela representa, né? A Havaianas é uma marca que nasceu, um produto que nasceu no Brasil com o nome Havaianas em 1962, né? A Havaianas ela já foi item da cesta básica do brasileiro lá nos anos 60, dos anos 70.
ela já ela é um estilo de vida muito mais do que uma marca, né? É um momento em que o brasileiro relaxa, vai para a praia, vai para passear com a família. A Havaianas está sempre presente. Nos anos 90, a marca passou por uma grande transformação. Ela foi de uma marca popular e um item da cesta básica brasileira para uma marca, e aí de fato se posicionar como um estilo de vida, como uma marca que reflete, que simboliza o que é o Brasil, né? Então a gente criou as tops, que não são as chinelas de várias cores, e começou a comunicar isso com grandes personalidades da cultura brasileira na televisão por muito tempo, por muitos anos, e a gente acabou se transformando num símbolo de brasileiro. Até eu tomei café da manhã com uma pessoa hoje que está indo para a Espanha levando 32 pares na bagagem, porque as pessoas que ela vai encontrar lá todas pediram Havaianas de todos os formatos diferentes, porque é a lembrança oficial do brasileiro fora do Brasil e é o calçado, é o uniforme oficial do brasileiro no dia a dia. Então, muitos anos de estrada, muitas inovações importantes, um, simboliza o que é a cultura do brasileiro, então isso acabou sedimentando no consumidor brasileiro Havaianas como uma marca que é a cara do Brasil. Ah, com certeza. Você comentou aí das encomendas, né, que a gente leva para o exterior. Eu trabalhei durante muitos anos com intercâmbio cultural e era muito comum que os jovens, ao fazer intercâmbio cultural, levassem suas Havaianas ali para dar para as famílias e tal. Mesmo com a internacionalização da marca, as pessoas ainda querem Havaianas vendidas no Brasil, né? Aquela coisa que tem aquele apego de que vem direto do Brasil. Isso é muito interessante. E como que é possível preservar essa identidade bem brasileira, mesmo quando vocês estão focados na internacionalização da marca e buscando atingir outros mercados? É um desafio complicado ou naturalmente isso acontece? Eu acho que é um grande desafio, né? Se manter como uma marca líder e relevante durante tantos anos, né? Se for olhar, é muito difícil achar uma história como a da Havaianas, né? Normalmente as empresas brasileiras, a Alpargatas, né, tem 107 anos, né? E a Havaianas tem aí quase 70 anos, né? E normalmente marcas que foram fortes em algum momento da história ou perderam a força ou foram adquiridas por algum grupo internacional e mudaram sua estratégia, né? Então, é um desafio diário a gente tentar se antecipar ao que o consumidor está querendo, se antecipar às tendências e tentar sempre manter a Havaianas relevante no dia a dia do brasileiro. A gente tem uma posição de market share muito alta no mercado alimentar, né? Quase 80% de market share no mercado alimentar, mas se você olhar para o mercado calçadista, a gente ainda tem muita oportunidade, né? A gente ainda disputa com outras marcas o nosso espaço lá, então tem um espaço para crescer ali. Se você olha as categorias por dentro, a gente tem uma participação de mercado muito grande no feminino, mas se a gente olhar para as crianças, para kids, para masculino, a gente também tem um bolsão de oportunidades ali. A gente hoje tem 600 lojas no Brasil, né, bastante coisa, mas ainda tem algumas cidades do Brasil que são relevantes, que ainda não tem uma loja da Havaianas, que poderia ter. A gente sabe que quando abre uma loja da Havaianas, cresce a venda, o consumo de chinelo em todos os lugares, que a gente leva a experiência da marca para esses lugares. Então, apesar de ser grande já, ser muito relevante já, diariamente a gente se desafia a pensar como a gente pode ser maior, como a gente pode continuar crescendo, como a gente pode continuar impactando a vida do brasileiro todos os dias. E a gente aqui que está sempre entrevistando empresários, empreendedores. Recentemente tive a oportunidade de conversar com o fundador da Farm, que é uma marca também que tem algumas características parecidas com a Havaianas, muita brasilidade, também se aventuram aí no mercado internacional. Conversei também com o fundador daquela rede de fast food Girafas, que é uma rede Uhum. que cresceu muito no Brasil, é aqui de Brasília, tiveram uma experiência internacional e eles relatam assim, é muito complicado, né, sair
dessa realidade que a gente tem no Brasil e se aventurar para outros mercados. Existe uma tentação de mudar um pouco da característica, precificação, não é simples, né? E vocês têm conseguido isso já há algum tempo. O foco de vocês continua expandir o mercado internacional? Vocês veem que realmente isso tem sido um bom caminho para vocês? Não, sem dúvida. Uma das nossas teses de crescimento é o internacional. A marca, em algumas regiões do mundo, como o sul da Europa, por exemplo, né, Austrália, tem uma relevância já interessante, né? Quando o clima ajuda, né? Quanto mais meses quente o clima do país, né, mais a gente tem possibilidade de tornar a Havaianas mais relevante. Hoje a gente tem uma estrutura nos Estados Unidos, tem uma unidade de negócio na Europa e uma unidade de negócio que a gente chama de IDM, que são todos os mercados distribuidores pelo mundo todo, muito focado na Ásia e no Middle East ali, né? Então, a gente tem uma estrutura preparada para capturar o crescimento de Havaianas fora do Brasil. Tem muita oportunidade e é um foco grande da empresa que isso aconteça. Ah, muito bom. Bom, a gente está falando aqui de uma marca que tem mais de 60 anos de atuação, né? É uma marca que se reinventou muito ao longo do tempo. E a gente também teve uma mudança muito drástica nas relações de consumo. O consumidor mudou, o mercado mudou. A gente está passando por um período de alta transformação digital. Como que a marca procura se conectar com essas mudanças do consumidor? Vocês têm um processo específico de pesquisa para estar acompanhando essas mudanças? E essas mudanças aí dos últimos anos, especialmente pós-pandemia, impactaram o quê no modelo de negócio de vocês? Não, Daniel, acho que é fundamental para a gente continuar sendo uma marca relevante e presente nos 95% dos lares brasileiros, é o que a gente está hoje. A gente precisa estar muito próximo das tendências do que o mercado está olhando, né? Então a gente tem sim áreas importantes de inovação, principalmente em design aqui, muito próximos do que está acontecendo no mundo, muito próximos do que está acontecendo em Copenhague, em Milão, nos grandes polos da moda do mundo, para poder estar adaptando isso à nossa categoria e trazendo isso para o nosso mundo, né? Então, a gente tem feito algumas parcerias importantes, como foi a nossa collab com Dolce & Gabbana, por exemplo, que já teve duas coleções e foi uma loucura. Acabou em 4 dias o volume, filas nas lojas, teve um alvoroço enorme para isso. A gente recentemente anunciou o lançamento de uma collab com a Zellerfeld, que é um modelo em que você imprime o seu chinelo de uma forma com AI ligado exatamente ao tamanho do seu pé, e a gente teve isso lá em Copenhague, está trazendo para o Brasil também isso nos próximos meses, vai ter isso aqui. Então, a super inovação que é o futuro, a gente está com algumas pílulas se conectando, mas nas nossas coleções anuais, cada vez a gente tem um pezinho um pouco, literalmente um pezinho um pouco mais nos modelos que hoje ditam a tendência de moda para adaptar ao mundo de Havaianas, né? Então, a gente sempre vai ter as icônicas, né? A Brasil, as nossas tops coloridas, a nossa tradicional, que o Chico Anísio fazia lá propaganda na TV nos anos 60, mas também tem uma parte importante da nossa coleção e das nossas collabs, que é ligada às tendências de moda, aos formatos interessantes, né? Então, você vê, a gente, por exemplo, lançou também ano passado, esse ano, a gente lançou, por exemplo, um modelo chamado Candy Pop, que é uma Havaianas que é mais confortável, mais alta, que atende a uma necessidade. Então, a gente está sempre tentando trazer coisas novas para o mundo de Havaianas para manter a marca à frente do seu tempo e o consumidor conectado com a gente. A gente é Por isso, 70 anos com um corpinho de 20, é isso que a gente quer ser. isso que você falou demonstra o porquê que vocês continuam tão fortes e tão relevantes, né? Porque quando a gente fala de varejo hoje, e a gente fala de varejo aqui todo dia,
A gente não consegue mais falar de varejo sem mencionar a importância das collabs, sem mencionar o fenômeno da personalização e da hiperpersonalização, que são coisas que você já falou aí que naturalmente já está dentro dos processos de vocês, né? Então isso é muito, muito importante. Eu também tive a oportunidade de conversar com o presidente da Levi's recentemente, uma marca que tem mais de 100 anos de atuação no mundo, e ele traz esses mesmos conceitos, né? A gente tem que manter a tradição da nossa marca, a nossa essência, ao mesmo tempo a gente tem que se conectar com isso tudo que está acontecendo no mundo, não podemos deixar de estar de olho e de estar aplicando essas novas estratégias, né? Uma das estratégias que eu sei que vocês estão de olho é o social commerce. Conta um pouquinho como é que vocês estão olhando para isso e quais são os planos de vocês para isso, né? A gente fala de TikTok Shop e muito mais. A gente está bem atento a isso, Daniel. Muita coisa está acontecendo aqui, inclusive o próprio TikTok Shop, né? Eu tive lá na NRF, lá em janeiro, falando um pouco sobre isso, né? Lá eu fui contar, inclusive, o case de Dolce & Gabbana, né? Porque Dolce & Gabbana, na verdade, o primeiro lançamento a gente fez simplesmente com social commerce. A gente escolheu alguns influencers né, de impacto na época e, através deles, através das plataformas, a gente foi começando a gerar conteúdo dessa collab, entrando no funil de vendas que depois virou essa febre que virou, né? Provavelmente no mês que vem a gente começa, a gente aperta o botão verde aqui para começar a Havaianas no próprio TikTok Shop. A gente tem já tem feito algumas lives no nosso. A gente já lançou há 2 meses atrás o nosso app de Havaianas, então agora o consumidor pode ter acesso a um app só nosso para escolher a sua Havaianas, e aí ali a gente também vai ter bastante conteúdo, vai ter as lives, vai ter todo o funil para conhecer as coleções, interagir com as coleções, entender os modelos e gerar compra, e principalmente também gerar tráfego para as nossas lojas, né? Isso é uma coisa muito interessante que a gente tenta fazer aqui, que é aproveitar ao máximo do Omnichannel. Como é que a gente consegue, através do social commerce, das nossas mídias sociais, não só gerar venda pelo e-commerce, mas principalmente gerar tráfego nas nossas lojas, ou gerar venda para as lojas mais próximas, né? Ou seja, é um ecossistema onde você traz o consumidor para perto e gera negócio para os nossos franqueados na ponta, ou até para as nossas lojas do canal alimentar, eventualmente, se alguém quiser. A gente está hoje em 350 mil pontos de venda no Brasil, então a gente tem uma fortaleza de distribuição grande, e o que possibilita para a gente aquecer essa demanda através do social commerce, para que as pessoas possam encontrar as Havaianas naturalmente em um dos muitos pontos de venda que tem por aí. E conforme a gente vai conversando, você vai naturalmente soltando aí os termos fundamentais do varejo de hoje em dia, como, por exemplo, ecossistemas de negócios, que cada canal vai retroalimentando o outro. Então a gente percebe que não é por acaso o sucesso de vocês, tudo que há de tendência hoje e de realidade, né, fundamental para o varejo, vocês estão de olho. E vocês também têm essa característica, não de agora, mas acho que de sempre, de inovação, né? Hoje se fala muito em influenciadores, mas talvez o conceito de influenciador tenha vindo muito das Havaianas lá atrás, né? Quando começou a colocar artistas. Explica um pouquinho assim, como que você enxerga esse processo de vocês inovarem e depois a questão se solidificar, e essa história dos influenciadores surgiu muito por vocês, né? Legal. Não, sem dúvida. A gente tem orgulho de ser um dos precursores do influencer aqui no Brasil, da forma que era. Essa mudança dos anos 90, ela foi muito interessante, porque foi a primeira marca que começou a trazer as celebridades para o mundo da Havaianas, né? Então, o primeiro grande comercial nos anos 90 de impacto era o Luiz Fernando Guimarães entrando na casa da Malu Mader e descobrindo na intimidade que a Malu Mader estava usando lá a sua Havaianas vermelha, né? Que era o começo das coloridas e tal. E aí todo mundo usa, todo mundo ama, foi ganhando forma, e isso virou uma característica da comunicação da marca, né? Sempre se espera uma celebridade, né, levando Havaianas, usando no seu dia a dia, contando essa história de uma forma super bacana, super descontraída, um humor sagaz, que é um pouco do que construiu a nossa história ao longo do tempo, né? E no fim não existiam mídias sociais, né? Não existiam os influencers, os creators, mas existiam os artistas no intervalo da novela usando Havaianas, né? Então esse foi o começo
dos influenciadores que faziam os consumidores brasileiros. Nossa, que legal, né? Se a Malu Mader está usando, se a Sabrina Sato está usando, eu também quero usar, também vou usar. Então, agora a gente se adapta, né, num mundo muito mais aberto para isso, né, com, de fato, influenciadores. A gente se adapta ao modelo, mas o conceito segue sendo o mesmo. Aliás, como a gente anunciou recentemente, a nossa nova garota propaganda desse ano é a Fernanda Torres, então a gente está super feliz de ter ela. Em breve a gente vai lançar a campanha com a Fernanda Torres e já fizemos as gravações, estamos super empolgados, porque essa é a cara da marca, é trazer as celebridades, as pessoas que realmente levam o Brasil para o mundo, fazem a diferença do Brasil para o mundo, usando Havaianas e levando Havaianas junto. Belíssimo nome, altamente representativo da brasilidade, né, que a gente tem e dessa força também no exterior. Ótima escolha. Um outro elemento que vocês também são inovadores de trazer essa discussão para o mercado é a questão da sustentabilidade. É outra marca importante de vocês. Como que vocês enxergam isso, ainda mais hoje, que já virou hype, assim, todo mundo fala de ESG e tal, mas vocês lá atrás já vinham com essa pegada. Conta um pouquinho desse olhar que vocês têm para a sustentabilidade também, Fernando. Acho que hoje em dia, né, Daniel, não cabe mais construção de nenhum negócio relevante no varejo brasileiro se não tem esse olhar para sustentabilidade, ESG, etc. Né? A gente tem a gente tem no nosso processo produtivo, nas nossas fábricas e tal, a gente tem uma preocupação grande para isso. E a gente tem um programa muito legal que tem crescido bastante, que é o Havaianas Reciclar, né? Então, as nossas lojas hoje, você vai na maioria das nossas lojas hoje, e em breve vão ser todas as nossas lojas, você encontra lá uma urna do reciclar, então você leva a sua Havaianas usada, deposita nessa urna e compra na loja a sua Havaianas nova. Esse programa está sendo um sucesso, a gente está escalando ele, que é uma forma da gente poder não deixar que borracha, né, e os elementos da nossa matéria-prima sejam jogados fora de forma errada por aí, a gente consegue reaproveitar isso o tempo todo no nosso próprio processo produtivo. Então, esse é um programa que a gente tem apostado bastante por aqui, tem ganhado escala, então são quase 600 lojas no Brasil, e o consumidor já aprendeu, vários já tem esse costume, né? Vim comprar minha Havaianas nova, trouxe a minha antiga aqui para reciclar e tal. Então, é um programa que a gente está apostando muito para também trazer um pouco para próximo da marca essa consciência dos nossos consumidores de devolver para o mundo, né? Para ajudar o mundo a ser mais sustentável aí ao longo prazo. E essa é uma questão fundamental. A gente percebe o quanto que o consumidor hoje ele se preocupa mais com essa questão de sustentabilidade no momento em que ele vai decidir qual marca, qual é o produto que ele vai comprar, o que ele vai usar. Isso se tornou realmente um fator de decisão na hora que o consumidor vai às compras. Então, eu acho que é uma conversa que não pode ficar de fora. Um outro ponto que eu queria entender de vocês a marca sempre foi considerada uma marca muito democrática, né? Acessível para todo mundo. Mas a gente sabe que ela, ao longo do tempo, ela foi se tornando também uma marca com elementos mais exclusivos, como você falou, tem collabs aí de altíssimo nível. Como que é esse desafio de se manter democrático e, ao mesmo tempo, mirar em nichos mais específicos? Eu acho que a Havaianas nos permite isso, Daniel, porque a Havaianas é uma marca democrática por essência, né? Então, nas nossas coleções, a gente renova as cores, os modelos de chinelos a R$ 20, R$ 25. Se você vai numa loja hoje do Cash and Carry, você vai achar lá Havaianas abaixo de R$ 20. Mas, ao mesmo tempo, também trazendo inovações e andando a coleção para produtos muito mais sofisticados, né? Como o Dolce & Gabbana, por exemplo, que é R$ 400, né? Quase R$ 400. Então, a gente tenta ter sempre as nossas coleções claramente segmentadas para trazer inovação, qualidade, cor em todas as faixas de preço. E aí, assim, você continua próximo dos consumidores que podem pagar até R$ 20 para ter sua Havaianas nova, bonita, colorida, mas também aqueles que topam e podem pagar um pouco mais para ter acesso a uma Havaianas mais sofisticada, mais refinada, uma collab com uma marca mais premium e também poder colocar isso no seu look.
a gente tenta tá atendendo. Se a gente, em algum momento, lança uma coleção, começa a pensar só em quem só pode pagar 200, 300, 400 reais, você vai se desconectar dos consumidores que não podem pagar isso, né? E o contrário também é verdadeiro. Se a gente ficar só pensando nas icônicas, nas básicas, a gente acaba perdendo o bonde da tendência do mercado. Então, se você vai em alguma cidade do Nordeste brasileiro hoje, a grande parte da população, se não a maioria da população, usa Havaianas para trabalhar. É o calçado do dia a dia deles, né? Eu tive em Manaus, em Belém recentemente, fiquei muito feliz lá de ver a população toda tá lá no dia a dia usando a sua Havaianas diária. Tem um outro objetivo, né? Quando a gente vem mais para o Sudeste, quando também aumenta um pouco o poder aquisitivo das pessoas, aí a Havaianas é para praia, é para sair, é para ir jantar, é para ficar em casa. Então, a gente tem que oferecer inovação, qualidade e versatilidade e colorido, que é a nossa característica, em todas as faixas de preço, para todos os consumidores. Talvez a Havaianas seja a marca mais democrática do Brasil, né? Onde a gente vê as pessoas de baixa renda, nas periferias, usando Havaianas, encontra uma pessoa super de alta renda usando a mesma Havaianas e eles não se incomodam com isso, porque a Havaianas é o Brasil, é a cara do brasileiro, não tem isso. Dificilmente uma marca consegue trafegar por todas as classes sociais da forma que a Havaianas consegue, exatamente por estar conectada ao target de todas todos os níveis socioeconômicos, todo mundo usa, todo mundo ama, como a gente gosta de falar aí nesses 60 anos. E nesse aspecto, talvez vocês fazem algo que a gente costuma não recomendar, que é aquela coisa de querer atender todo mundo e agradar todo mundo. Vocês são Exatamente. capazes, vocês dão aula nisso, mas é realmente extremamente difícil um varejista querer atender um público tão diversificado igual vocês atendem e ter sucesso. Em geral, hoje a gente tem falado muito de especialização, em nicho de mercado e tal, mas não se aplica ao fenômeno Havaianas, que realmente a gente vê que consegue ser democrático, sim, de R$ 25 até um valor aí que eu não vou nem dizer quando a gente pode encontrar Havaianas. Então, realmente, acho que essa é uma diferença da grande maioria dos lojistas e das marcas no Brasil, que realmente é um desafio. Fernando, um outro ponto que não dá para falar de varejo hoje sem mencionar, e a gente quer entender como é o olhar de vocês sobre isso, é a importância da experiência de compra que vocês procuram oferecer aos consumidores. Hoje em dia a gente fala que o varejo ele traz muito a experiência como elemento fundamental. As pessoas não querem apenas comprar, elas querem ter uma experiência boa. Como que vocês estão olhando para isso e como que vocês têm aplicado isso nas suas lojas? Inclusive, recentemente reinauguraram aí uma flagship aí no Rio de Janeiro que fez sucesso, Conta um pouquinho de como a experiência tem impactado aí o negócio de vocês. Boa. Eu acho que a experiência de marca nas nossas lojas talvez seja o assunto que eu mais gosto de falar e de trabalhar com o time aqui, porque de fato nas nossas lojas é onde o consumidor tem a grande experiência de compra de marca. No varejo alimentar, mais de 50, quase 70% das pessoas decidem comprar Havaianas por impulso na loja, né? Ela não planejou, não pôs na lista lá, vou comprar arroz, feijão e Havaianas. Ela chega na loja, vê a Havaianas bonita lá, e ela encontra o modelo e o tamanho dela, ela leva. No mercado calçadista, no meio do caminho, a pessoa que está lá já quer comprar um calçado, encontra Havaianas e acaba comprando. Nas nossas lojas é maravilhoso, porque a pessoa saiu de casa e foi a uma loja nossa, ou está no shopping passeando com a família e decidiu entrar numa loja nossa. Ela decidiu comprar Havaianas ali. Então a gente tem que oferecer ali, é o grande momento de contato da marca com o nosso consumidor, e a gente se preocupa cada vez mais com isso, né? Então, com o VM, né, que é como que a gente expõe os produtos na loja, como a gente faz o consumidor passar por todas as categorias, para mulher, para homem, para criança, para você quer comprar um presente, que é para você mesma, para ficar em casa, é para sair à noite, é para fazer o look com uma outra roupa. A gente procura fazer com que a loja permita que o consumidor e a consumidora passem por todos essas ocasiões de consumo da nossa categoria, sinta o cheiro da borracha, né, o cheiro da Havaianas. Quem já entrou numa loja nossa sabe exatamente o que eu estou falando, né? Que é sentir o cheiro gostoso das Havaianas ali. A gente tem muita atenção na playlist, né? Então, qual música que a gente quer que o consumidor escute ali
com muita brasilidade, com muita leveza dentro das lojas, para que o tempo que ele fique com a gente lá seja um tempo de muito prazer e que leve com ele uma experiência positiva, não só da compra do produto, mas de contato com a marca, né? Eu falo muito com o time aqui que o meu sonho é que uma pessoa, se a gente vendar uma pessoa hipoteticamente, levar ela a viajar pelo mundo e entrar lá na China, numa loja, e tirar essa venda da pessoa, ela abrir o olho e em 10 segundos ela tem que dizer onde ela está. Ela tem que ela tem que dizer, eu estou numa loja da Havaianas. Essa loja pode ser no Brás, no Shopping Morumbi, na China, na Tailândia, ela está numa loja da Havaianas. Ela tem que ter a mesma experiência de compra em qualquer lugar do mundo. Esse é o nosso objetivo. Aqui no Brasil a gente está caminhando muito para isso. A gente tem reformado nossas lojas para ela ficar mais clean, mais colorida, né, que melhore cada vez mais a experiência. E aí, a loja de Ipanema é a nossa grande flagship, né, é uma loja lá na Garcia Dávila, é uma loja própria, é uma loja nossa, que a gente quer, que garante que lá seja a grande experiência da marca. A gente reformou essa loja agora recentemente, a reinauguração foi uma loucura, a loja está todo dia super cheia, ela tem 3, 4 andares, a parede inteira é de pares de Havaianas, é uma experiência super legal. Então, muita gente vai na loja só para tirar foto da loja, nem quer comprar Havaianas, mas quer tirar foto para levar de lembrança da experiência de estar lá. Então, também é uma frente importante nossa para manter o consumidor sempre conectado com a marca e tendo Havaianas como símbolo de brasilidade e de experiência de qualquer, até inclusive estrangeiro que está no Brasil, quer levar uma Havaianas. E nada mais marcante do que uma loja da Havaianas em Ipanema, uma flagship Exato. que é ponto turístico, uma outra tendência aí que a gente tem visto em outras grandes marcas ao redor do mundo, né, de fazer lojas que viram pontos turísticos, mais uma vez vocês conectados aí com o que há de mais moderno em termos de relações de consumo. É impressionante, né, como a gente vê que naturalmente vocês estão aí realmente abraçando todas as estratégias da melhor forma possível. Queria falar um pouquinho sobre o desafio de franquias. Vocês têm muitos franqueados, o mercado de franquia é um mercado que tem os segmentos mais variados. A gente sabe o quanto que é importante para o empreendedor brasileiro ter a oportunidade de investir em franquias, que são modelos de negócios já provados, a chance de sucesso é muito maior. No caso de vocês, fala um pouquinho como que está esse olhar para as franquias e qual que é o maior desafio do ponto de vista da Havaianas para manter qualidade, atendimento e uma boa experiência em franquias. Legal. Então, os nossos franqueados são nossa família aqui, né? A gente considera parte da empresa. Eu, nas minhas experiências prévias de carreira, nunca tinha tido um contato tão próximo da rede de franqueados. Eu estou apaixonado por essa relação de poder construir junto com empreendedores de sucesso, né? Negócios prósperos através da nossa marca. Isso tem sido muito legal. A gente faz uma convenção anual e reúne todos os franqueados aqui, tenta apresentar nova coleção e conectá-los com as tendências. Eu procuro estar bem próximo desses franqueados. A gente tem um conselho de franqueados aqui, onde a gente consegue reunir os 6, 7 principais franqueados para que a gente possa discutir com eles a construção da estratégia, da coleção, dos modelos de negócio, dos modelos de expansão. Então, a gente mantém os franqueados muito próximos da estratégia aqui. Nível de serviço, né, é algo que eu sempre, desde que eu cheguei, coloquei como uma grande prioridade aqui. A gente não tinha um bom nível de serviço no passado com os franqueados. Hoje, acho que a gente conseguiu muita coisa para fazer, mas já melhorar bastante. Então, o franqueado hoje confia muito mais nessa relação de atendê-los com a demanda deles, produto certo, no lugar certo, para atender os consumidores deles. E a gente tem agora que a gente acertou o modelo, a gente está com uma ambição de expansão grande, né? A gente quer crescer o número de lojas no Brasil, a gente quer aumentar o nosso número de lojas no Brasil, e a gente quer fazer isso através dos próprios franqueados que a gente tem atualmente hoje. Então, a gente confia que tem uma malha muito boa de franqueados e é eles que vão nos ajudar agora a expandir para novos lugares, novos shoppings, novas regiões. A gente quer
cada vez mais deixá-los mais fortes para que eles possam também expandirem seus negócios através da nossa marca. Muito bom. E você falando aí, né, que agora, com a experiência na Havaianas, você está conseguindo ter uma relação mais de entender melhor como é o empreendedor na prática, né? Porque os franqueados, eles são empreendedores que estão apostando aí na marca Havaianas, que estão confiando na marca Havaianas, e você já consegue ter um pouco mais dessa sensibilidade de se colocar no lugar deles, né? Qual é o desafio do franqueado? Qual é a dificuldade? Qual é o ponto positivo e negativo? Eu acho isso interessante. Por quê? O nosso público-alvo aqui, que está nos ouvindo agora, a grande maioria é empresário, empreendedor, micro, médio ali, Legal. que tem seus desafios. Eu queria pedir para você tentar ah, inspirar esses nossos ouvintes, com base nas lições aí da Havaianas, que tipo de ações e de estratégias eles poderiam tentar aplicar nos negócios deles, pequenos e médios negócios, inspirado nas lições de sucesso da Havaianas. Você consegue selecionar algumas estratégias aí e adaptar para micro e pequeno empresário? Não, eu acho que no mercado de franquias, a gente tem aprendido aqui, né, é fundamental o processo de escolha da marca, né, que você vai apostar, né? Então, não necessariamente é, abrir uma franquia por conta de uma demanda de curto prazo, alguma coisa, uma tendência que está acontecendo no curto prazo, que vai te trazer um resultado no curto prazo, é a melhor decisão no mercado brasileiro, que é tão volátil, né? A gente vive tanto, né, por brasileiro, o Brasil vive numa montanha-russa muito grande, então é importante que você se associe, coloque seu capital, coloque seu investimento, atrele seu investimento a marcas mais longevas, né? Que sofram menos com essa volatilidade que o Brasil muitas vezes acontece, né? Então que seja um consumo mais perene, vamos dizer assim, né? Então esse é um aprendizado que eu tive, que eu acho que é um benefício que os nossos franqueados têm, que é, não importa a economia, o dólar, o governo, para onde vai o Brasil, o consumidor brasileiro está sempre procurando sua Havaianas nova, sempre procurando seu modelo novo, está sempre lá com a gente, né? A Havaianas é uma marca muito relevante. Então, esse um primeiro aprendizado. Segundo, não dê o braço maior que a perna, né? Porque às vezes a gente vê alguns franqueados que têm sucesso em uma franquia, duas franquias, falam, agora eu vou para 10, vou para 20, e normalmente acaba dando um passo maior que a perna. Então a gente tem um trabalho muito próximo dos nossos franqueados também para ajudá-los a entender, pô, você tem duas franquias, quer ter 10? Olha, tá ótimo, a gente adora a ambição. Vamos ter a terceira antes, solidifica, aprende, entende qual é o ponto, quais os aprendizados, vamos para a quinta, vamos para a sexta, vamos chegar na 10ª, vamos passo a passo, e é importante, de novo, que seja uma marca que permite, que construa esse caminho com você, né? Não adianta o franqueado ir sozinho, resolver fazer o plano de expansão dele, só pela cabeça dele, pelos planos dele, se a marca não tem a mesma ambição, não tem a mesma intenção de fazê-lo crescer, né? Então, acho que essas são as principais pontos. O nosso plano de expansão, por exemplo, a inteligência está aqui, né? Então, a gente tem a inteligência, ou procura ter a inteligência para munir os franqueados de qual é o melhor ponto, por que esse ponto é importante, qual é a canibalização eventual que isso vai ter, se não tem canibalização, se canibaliza da concorrência, se é da Havaianas. A Havaianas hoje é a quarta marca mais presenteável do Brasil, né? Então, isso é um claim muito importante para a gente, né? Junto com o Boticário, com o Cacau Show, a gente está nesse hall de marcas. Então, dentro do shopping, por exemplo, eu não estou tirando venda da própria Havaianas ou do concorrente de Havaianas. Eu estou competindo com a Granado, com a Natura, com a Cacau Show, com o Boticário. Então, quando você pensa em expansão das suas franquias, onde eu vou colocar a minha loja? Né? De quem que eu vou roubar a venda? Em que bolsa eu vou competir? Né? A gente tenta ter inteligência para apoiar os franqueados a fazer essa decisão. Então, você, microempreendedor, que quer fazer essa aposta numa marca para ser franqueado, procura uma marca que consiga te atender com esse aparato aí de ferramentas para que o seu negócio fique mais perto do sucesso. Muito bem. E para você que está nos ouvindo, tem que tomar cuidado com com essas tendências, né? Que se mostram passageiras. Um exemplo das paletas mexicanas. Esse é clássico. Investir em Havaianas não é esse o cenário, né? É um cenário realmente bem diferente. Fernando, eu queria entender um pouquinho também de vocês como que a tecnologia
tem impactado a gestão, né, dos negócios na Havaianas? A gente vê um rápido avanço da tecnologia nos últimos anos, não se fala em outra coisa que não inteligência artificial. Qual que é a visão de vocês sobre a aplicação da tecnologia na gestão aí da Havaianas? A gente tem tentado se aproximar, Daniel, cada vez mais das novas ferramentas, e o AI veio para ficar, veio para mudar muita coisa. Eu acho que a gente também não pode se iludir, querer ir para 2050 amanhã, né, e tentar achar que tudo dá para a gente implementar uma ferramenta e tal, porque ainda é caro, né, ainda são movimentos caros versus o resultado que isso acontece, mas a gente tem dado alguns passos aqui. Então, o nosso próprio processo de S&OP, de planejamento, né, de demanda, é um processo que a gente tem cada vez mais tentado colocar inteligência nisso, né? A gente tem hoje aqui mais de 5.000 SKUs, né? Uma loucura, porque imagina, são modelo, cor, tamanho, é muita coisa. Então, se a gente não consegue ter modelos preditivos de demanda por região do país, por modelo, por canal, por nível socioeconômico, para poder planejar nossas fábricas para atender essa demanda, a gente acaba tendo problemas graves de muito fora de linha, muito aqui o produto não vence, mas ele sai de linha, né? Então é um efeito parecido com o do alimento, mas com um conceito diferente. Então a gente tem tentado trazer essas ferramentas, principalmente no nosso processo de planejamento. Do outro lado, da porta para fora, voltando para o social commerce, com o aplicativo e tal, a gente tem cada vez mais tentado mapear onde estão nossos consumidores, o que eles estão procurando e chegar neles, né? Através ou do nosso aplicativo ou das mídias sociais, tentar falar com os nichos de uma forma muito mais customizada. Hoje algumas ferramentas permitem isso. Então, antigamente você recebia lá, estava navegando no seu mídia social, recebia lá um push de compra sua Havaianas. É uma coisa. Outra coisa é você estar lá e receber. Compre sua Havaianas, você é homem, masculino, lançamento. Você torce para o Palmeiras, eu vou mandar uma do Palmeiras para você, no seu tamanho, na sua loja mais perto. Puxa, eu estou muito mais perto de converter essa venda e algumas ferramentas já permitem que a gente faça isso. Tem empresas que fazem isso muito bem e a gente não quer perder essa tendência, não. Mas sempre com muita calma para não colocar o carro na frente dos bois, né? Fazer isso crescer de acordo com o que cresce o nosso negócio, sem querer dar um passo maior que a perna e colapsar o sistema. Muito bem. Você comentou na resposta anterior um pouquinho sobre as características do Brasil, que incluem uma instabilidade política e econômica ao longo desses 60 anos aí de história da Havaiana, e certamente passou por todo tipo de crise política e econômica. E eu acho que ele não vai deixar de ser assim. Eu acho que o brasileiro tem que se acostumar com isso, o empreendedor ele tem que saber lidar com isso. Qual Lidar que é com isso. sobre como o empreendedor deve lidar com essa constante instabilidade política e econômica que a gente vive aqui no Brasil, Fernando? Eu acho que é um pouco do que eu comentei na resposta anterior, Daniel, que é tentar se atrelar a marcas ou construir a sua própria marca que seja um pouco mais blindada às volatilidades, né? Porque o Brasil é isso, a gente vai viver governos, momentos de alta, de baixa, crises, né? Momentos de ascensão. Então, você não, tomar muito cuidado para não dar um passo maior que a perna nos momentos bons, momentos da economia bombando, dos juros controlados, da inflação controlada, ou dar esses passos sabendo que em breve o ciclo pode virar e ir para um outro lado de movimento de dinheiro muito mais restrito, de inflação alta, de pouco dinheiro na economia, e aí você não consegue sair mais do buraco. Então, eu acho que o empreendedor brasileiro é um exemplo global, né? O empreendedor brasileiro é um herói, né? Você ser empreendedor no Brasil é você ser um herói. E esse herói, né, passa por isso, passa por você conseguir ter serenidade, estabilidade emocional e financeira para que seu negócio ultrapasse todas as boas e más fases do Brasil. Ou seja, sempre para os meus filhos, aquela história da cigarra e da formiguinha, né? Então, enquanto a formiguinha está descansando lá
no verão, tá feliz, tá trabalhando, a cigarra, a formiguinha tá trabalhando lá para poder no inverno tá comendo, tá bem, tá tranquila. É um pouco disso, né? No momento bom, como é que você constrói um pouco do seu lastro para no momento ruim poder colher. E fazer uma conexão com o nosso negócio, é por isso que eu estou te falando. Como é importante manter a marca relevante, como é importante manter a marca inovadora, como é importante poder atender a todos os públicos, a todos os preços, porque num momento mais duro, mais restrito, que o consumidor não está disposto, não pode pagar um pouco a mais, a gente está oferecendo para ele uma gama de produtos mais affordables, né? mais acessíveis. Assim como num momento muito bom, que ele tem um dinheiro a mais, que comprar uma Havaianas bonita para usar à noite, para sair com a família, a gente também está lá para oferecer isso. Na crise, na boa, na ruim, governo A, governo B, isso é muito importante. Então, não criar ou não fomentar um negócio que só sirva para um momento bom da economia brasileira, nem para um momento ruim também, né? Acho que esse é o grande desafio do empreendedor brasileiro, ao contrário de Europa, Estados Unidos, onde o negócio é sempre muito mais estável, né? Então você cria um modelo de negócio, cria uma estratégia e os fatores externos têm pouca influência no teu negócio ter ou não sucesso. No Brasil, os fatores externos têm muita influência, começar pelos impostos, né? Tem muita influência no sucesso do seu negócio. Então tem que saber com quem você se associa, se atrela, se abraça para poder passar por isso de uma forma mais segura. Concordo plenamente. Ótimas considerações aí, Fernando. Acho que a lição aí para quem está nos ouvindo é essa. Faça bem feito o seu negócio, plante e colha, independentemente das turbulências que a gente está passando, porque essa é a nossa realidade. E eu acho que é isso que torna o empreendedor brasileiro tão diferenciado aí. A gente que acompanha a NRF todo ano, a maior feira de varejo mundial que acontece em Nova York, a gente vê que qualquer sinalzinho de crise, o americano ele fica desesperado e o brasileiro não. O brasileiro está acostumado. Exato. É apenas mais uma crise na nossa vida. Faz parte. Bom, já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, Fernando, queria fazer para você duas perguntas, aí já mais do ponto de vista pessoal e talvez nem tanto do ponto de vista da Havaianas. Para você hoje, que falou que está aí há um pouco mais de um ano nesse cargo aí de presidente da Havaianas, uma experiência bem interessante e complexa para você, quem que te inspira como líder? Onde você busca referência, inspiração para liderar uma marca tão impactante, tão relevante e que traz tantos desafios no dia a dia? De onde você tira sua inspiração como líder e gestor? Eu tiro a expressão do meu time, Daniel. Eu acho que o que me move todos os dias a tentar levar esse desafio, né? A gente tem uma visão aqui que é inspirar o mundo de uma forma mais leve, né? E eu acho que é um pouco disso, né? O desafio é grande, é complexo, são 95% dos lares brasileiros consumindo nosso produto todos os dias, então eu tenho que me inspirar nos nossos 12 mil funcionários que a gente tem hoje hoje na companhia, todas as pessoas que vivem, né, do nosso negócio, então é a minha grande inspiração. E eu tenho algumas referências na minha carreira, né? Tive a oportunidade de trabalhar com líderes espetaculares que me ensinaram muito, e eu tento hoje pegar um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho do que eu aprendi de cada um, e também das que não foram tão incríveis, o que não fazer também. A gente tenta colocar isso num pacote como referência, né? Então, a referência são os líderes que eu tive na minha carreira, alguns muito inspiradores, e a inspiração é o meu time, é saber que o que eu faço todos os dias impacta a vida de milhares de pessoas que também vivem desse mundo de Havaianas, né? E o quanto a marca também é importante no Brasil também é algo que inspira bastante, né? Saber que você pode prosperar uma marca que leva a brasilidade para o mundo é um negócio que, para mim, especialmente, me faz acordar todos os dias muito animado. E vocês podem ter certeza que, falando aqui em nome do Varejo SA Podcast e da própria CNDL, né, que representa lojistas de todo o Brasil, a Havaianas inspira muito o empreendedor brasileiro por essa história repleta aí de sucesso, de inovação e sempre conectada aí com a sociedade. Mais uma pergunta já voltada para o lado pessoal aí. O que atualmente tira seu sono? O que te preocupa? Em termos de sentado na posição de líder de uma empresa tão relevante atualmente, onde mora a sua preocupação?
O que me preocupa é a bipolaridade do mundo, Daniel. Eu acho que eu me preocupo até como pai, né? Para onde o mundo vai com essa bipolaridade em todos os lugares e temas. As pessoas cada vez mais estão divergindo e divergindo para um lado muito ruim, né? Que é longe do debate, da conversa, do bom senso, né? Então a divergência está indo para o radicalismo em todos os temas, em todas as áreas, e eu me preocupo para onde vai o mundo, pelos meus filhos e pelos negócios também, né? Porque você operar companhias e marcas de sucesso no varejo, num mundo tão dividido, é muito complicado, né? Então, isso tira meu sono. Ótima consideração. Acho que devemos lutar por um mundo com menos muros e mais pontes, Mais né? debate, mas com mais bom senso. Isso aí. Construir. Fernando, olha, muito obrigado aí por compartilhar com a gente um pouco da sua visão, um pouco das estratégias da Havaianas. Queria pedir para você deixar um recado final aí para o empreendedor que está nos ouvindo e que realmente se inspirou um pouco aí com essa nossa conversa. Deixa um recado final para esse empreendedor que está aí no dia a dia lutando para manter o seu negócio de pé contra as turbulências políticas, econômicas, polarização, desafios da tecnologia, desafios do comércio internacional. Tenta deixar uma mensagem positiva e otimista aí para quem está nos ouvindo e que quer fazer esse país melhor e mais justo. Eu acho que a minha mensagem, eu não poderia deixar outra mensagem sendo responsável pela marca talvez mais amada do Brasil. Eu não podia deixar uma mensagem diferente do que não desista do Brasil. Eu acho que o Brasil tem um cenário super complexo, economia muito volátil, desafios enormes para os empreendedores, mas ainda se a gente compara o Brasil com outros lugares onde, inclusive, essa bipolaridade que eu estou te comentando é muito mais extrema, é muito mais difícil, a gente ainda tem um consumidor, um país, uma população que se apaixona pelas marcas, que é consumidora, que está atento às mudanças. Então, se você acertar bem o negócio, conseguir contar uma boa história de uma boa marca, independente da volatilidade, o Brasil ainda é um mar de oportunidades. A gente mesmo, né, a gente hoje vende 200 milhões de pares de Havaianas por ano, mais ou menos. É uma Havaianas por brasileiro. É renovar o parque de Havaianas todos os brasileiros há mais de 60 anos. Né? Então, inspirado nisso, minha mensagem é essa: não desista do Brasil, porque o Brasil tem espaço para todo mundo crescer, para todo mundo prosperar e levar esse país para onde a gente acha que ele pode estar. Muito obrigado, Fernando. Que em nome da CNDL, do Varejo SA Podcast, queria te agradecer muito por compartilhar com a gente um pouco da sua história, um pouco das lições da Havaianas. Compartilhou com a gente números impressionantes, né? Mais de 60 anos de marca, presente em 120 países, 12 mil colaboradores, 200 milhões de pares vendidos por ano, 350 mil pontos de venda, 5 mil SKUs, já fez parte da cesta básica, presente em 95% dos lares brasileiros. Então, só nessa conversa, olha o tanto de dado interessante que surgiu sobre a Havaianas. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço pelo espaço, agradeço pelo tempo, parabéns de novo pelo programa. É um orgulho para mim estar aqui. Espero que o pessoal que chegou até aqui tenha aproveitado e aprendido um pouco. Foi um aprendizado para mim também. Muito obrigado. Muito bem, conversamos hoje com o Fernando Rosa, presidente da Havaianas, marca brasileira que conseguiu se tornar um fenômeno global sem perder a sua essência. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Você ouviu o episódio 200 do Varejo SA Podcast, uma edição especial com a Havaianas, símbolo de inovação com a alma brasileira. Foram 200 episódios dando voz a quem move o comércio e inspira o varejo a evoluir. Continue com a gente em varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar. Obrigado por fazer parte desta caminhada.